continuidade ao projeto Ubuntu, convidamos você a refletir conosco sobre a volta das crianças ao ensino presencial. Sim, as crianças voltaram diferentes. As profs relatam que estão mais dispersas e até desmotivadas em alguns casos. Essas crianças devem ser melhor observadas. Mas quando a desatenção caracteriza um déficit? Não esqueçamos que para ajudar as crianças é necessário conhecê-las. Estejamos atentos às próximas falas. Eu sou porque nós somos. Ubuntu! Na verdade, todos nós temos momentos de desatenção. A desatenção é uma coisa que faz parte da vida da gente, assim. Por exemplo, quando a gente está mais ansioso, né, fica mais difícil de a gente se concentrar. Pensando numa prova, por exemplo, que a gente vai fazer, está mais ansioso, isso pode deixar mais desatento. Quando a gente está mais cansado, também fica mais difícil de se concentrar. Ao contrário disso, quando a gente também está mais empolgado com alguma coisa, quando é algo que a gente tem mais interesse, também a gente vai manter o foco naquela coisa, vai manter a atenção naquelas coisas por mais tempo. Mas tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior de perder a atenção, de se distrair com mais facilidade. A gente encontra problema nisso quando a frequência que isso acontece e a intensidade que isso acontece acaba causando prejuízos, né? E aí a gente tem, de fato, um problema. Nem toda desatenção tem um diagnóstico e nem toda pessoa que tem problema com desatenção tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em crianças mesmo, que tem um problema, um transtorno de ansiedade, né, e que tem uma desatenção associada a prejuízos, né, muitas vezes pode ser um transtorno de ansiedade na infância, ou mesmo um transtorno depressivo na infância, ou mesmo uma vivência mais traumática em casa. É bem importante que a gente, em primeiro lugar, veja se o problema de atenção está causando prejuízos ou não. E a escola é o lugar que vai aparecer porque são atividades desenvolvidas que exigem, né, muita foco e muita atenção e que nem sempre são coisas extremamente interessantes o tempo inteiro, né, e que vai prender totalmente a atenção. Quando está tendo prejuízos, daí a gente passa para a parte de avaliação. Daí sim é necessário fazer uma avaliação. O que são os prejuízos relacionados à desatenção? Na escola vai se ter crianças que têm uma dificuldade de ficar prestando atenção na professora por mais tempo, daí vão ter dificuldades na realização das atividades, porque ou não conseguem prestar atenção na ordem feita pela professora, ou quando vão ler a ordem do exercício, leem muito rápido e perdem alguns detalhes e daí resolvem a atividade de um jeito que não era para resolver ou de um jeito incompleto. Daqui a pouco vão se atrasar na cópia das atividades ou das coisas do quadro. Então são alguns exemplos que vão aparecer na escola. Em casa, nem sempre isso vai aparecer, mas em casa são aquelas crianças que iniciam algumas atividades e deixam pela metade, que é uma criança muito desorganizada, ou que mesmo nas atividades de lazer não consegue ficar focada por muito tempo, aquela criança que troca de brinquedo o tempo inteiro. São alguns exemplos que, quando numa intensidade muito grande e quando chamam bastante atenção e causam algum prejuízo, a gente precisa pensar assim em algum diagnóstico. A gente precisa entender que esse é um problema que tem a ver com o neurodesenvolvimento, que é, a grosso modo, assim, o amadurecimento do cérebro. Então tem algumas crianças que têm algumas regiões do cérebro que amadurecem de uma forma mais lenta, mais devagar, de uma forma um pouco diferente. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem um tripé de sintomas.
a gente tem a desatenção, a gente tem a hiperatividade e a gente tem a impulsividade. O diagnóstico ele é feito ou de uma parte apenas desse tripé ou uma combinação de diferentes tipos. A gente sabe que cerca de 5% das crianças no mundo inteiro têm um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso são dados de pesquisa, então na prática não são todas essas crianças que têm esse diagnóstico de fato. E quando a gente olha para a população adulta, a gente tem 2,5% dos adultos que têm esse diagnóstico. E é mais ou menos o que a gente vê na trajetória disso nas crianças que têm o diagnóstico, né? Uma parte delas tem uma melhora dos sintomas com o passar do tempo, né? Mas metade, mais ou menos, 50% a 60% das crianças que têm sintomas continuam tendo sintomas na vida adulta, assim, né? O tratamento, ele é bastante particularizado, né? A gente vê caso a caso, necessidade a necessidade. O tratamento para desatenção é basicamente feito com medicação. A gente tem medicamentos que ajudam a melhorar a concentração. Quando a gente está falando de hiperatividade e de impulsividade, existem técnicas psicoterapêuticas que podem ajudar bastante nisso. A própria desatenção tem algumas técnicas também que podem ajudar de estimulação cognitiva, mas que não são tão eficazes. Quando a gente vai ver nos dados, assim, né, o medicamento é superior a essas técnicas, principalmente quando a gente está falando de desatenção. O cérebro, ele amadurece ao longo da vida, assim. A gente sabe que por volta dos 20 e poucos anos, o cérebro já está numa conformação parecida com o cérebro adulto, né? Mas a gente não pode esperar os 20 e poucos anos para alfabetizar uma pessoa, para ensinar conceitos matemáticos e para educar do ponto de vista acadêmico uma pessoa, né? Então, né, por isso que a gente precisa ter técnicas e precisa ter recursos para tratar e para fazer com que esses sintomas melhorem. Os medicamentos utilizados são da família dos psicoestimulantes, né? Assim é o nome técnico que a gente dá, mas na verdade são medicamentos que ajudam na desatenção, ajudam na hiperatividade, ajudam na impulsividade também. Eu me chamo Raquel, eu trabalho como psicopedagoga e essencialmente o meu trabalho acontece com crianças de 0 a 6 anos de idade. Então é uma idade bem precoce para que a gente possa avaliá-los, né? Acompanhar os processos de aprendizado e perceber eventuais dificuldades, sinais de eventuais dificuldades que possam aparecer no futuro. A importância dessa avaliação é tremenda, ela é essencial para que nós possamos ter essa percepção, tomar as providências, fazer encaminhamentos e assim proporcionar maior qualidade de aprendizado para as crianças. A gente luta muito contra o senso comum, porque nessa idade, pode ser da faixa etária, o vovô também era assim. Então, por vezes, a família não adere aos encaminhamentos, aos tratamentos, em razão dessas opiniões. Eu peço a todos que procurem ficar atentos, ouvir o que a escola tem a dizer, né? Ponderar os acontecimentos de casa também, porque geralmente os sinais aparecem em casa e na escola. Eles acompanham a pessoa, independente da idade, para que nós possamos sim avaliar precocemente, de maneira preventiva, realizar um trabalho excelente em relação a essas crianças, proporcionando qualidade de aprendizado e, acima de tudo, qualidade de vida. Muitas vezes, quando esses encaminhamentos são feitos, especialmente na idade em que a criança começa a necessitar, né, de algum medicamento, algum tratamento assim mais amplificado, as famílias ficam em dúvida em relação à qualidade que isso pode dar para a criança, que tipo de efeitos colaterais isso poderá ter. Mas quando a equipe é especializada, faz um atendimento responsável, um acompanhamento, como esse que a gente observa nas nossas escolas, isso não é
é um problema. O problema é a criança não receber o tratamento adequado, porque é como a gente falava sobre a questão da qualidade de vida. Não é só estar na escola e poder sentar para cumprir uma atividade. É socializar fora dali, participar de um encontro de família sem ser aquela criança marcada, ai, os filhos do fulano de tal, eles são terríveis, eles sobem as paredes. Esse tipo de fala que marca a criança muito mais do que o que pode vir de um diagnóstico, de uma avaliação que é adequada, feita por uma equipe que está responsável por esse processo. Para finalizar esta fala, eu gostaria de ressaltar o que esses corações trazem. Avaliar é oportunizar qualidade de vida. E não é à toa que estão em corações, é essa amorosidade, esse respeito ao ser humano, desde os 4 meses até os 6 anos de idade e depois quando ingressa em outros níveis de ensino, como ensino fundamental, ensino médio, na sua trajetória. A escola está aqui para ser parceria com as famílias e para que a gente possa cuidar adequadamente das nossas crianças.